Louvado seja Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor para com cada um dos nossos irmãos em Cristo. Como nós mencionamos no vídeo passado, nós estaremos falando nesse próximo vídeo sobre a perseguição, uma obra da graça de Deus em nossas vidas. Nós vamos considerar, e esse é um momento difícil para muitos cristãos, considerar a perseguição, fazer uma avaliação da perseguição como uma obra da graça de Deus, como que Deus tem usado a perseguição, a provação, a tribulação, o inimigo, a oposição como um instrumento de graça em nossas vidas. Filipenses 1:29, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Esse é um grande desafio para a gente reunir a nossa família, concentrar isso na nossa igreja, trabalhando isso na mentalidade de cada membro da nossa família, de cada membro da igreja, levando a considerar o que Paulo diz aqui, e nos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Veja o que Paulo nos ensina, as Escrituras nos ensinam, a razão pela qual nós entendemos que a perseguição, a provação ou as oposições, elas são vistas à luz das Escrituras como uma obra da graça de Deus trabalhando na vida do cristão. E quando nós formamos a nossa família nesse conceito bíblico, estruturando a nossa família nessas verdades bíblicas, os membros da nossa família são preparados, são treinados para enfrentar os dias maus que ainda virão sobre nós, os tempos difíceis, as perseguições, as provações. Nós também treinamos a igreja nesse aspecto para que a igreja esteja preparada com essa mentalidade. 3 princípios que nós consideramos aqui. O primeiro deles é que olhar para a perseguição, para a provação, para a oposição como obra da graça de Deus, primeiro confirma a nossa salvação a nós mesmos e também mostra àqueles que nos perseguem que nós somos salvos. E Paulo, o próprio Jesus nos ensina isso em Mateus capítulo 5, versículo 10, quando no Sermão do Monte ele trabalha sobre as bem-aventuranças. E no versículo 10 ele diz assim: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Vejam que não é uma perseguição porque nós somos enjoados, chatos, problemáticos, ou porque erramos, porque falhamos. Ele está dizendo assim: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus é muito claro, essa perseguição por causa da justiça de Cristo, ela é uma obra da graça de Deus, porque ela há de confirmar no nosso coração e há de confirmar aqueles que nos perseguem que nosso é o reino dos céus, porque somos aqueles que praticam a justiça, aqueles que lutam pela justiça de Cristo e não pela nossa própria justiça. Jesus nos ensina ali que essas bem-aventuranças, elas dão evidências, elas dão características daqueles que verdadeiramente fazem parte do reino dos céus e são perseguidos. E essa forma de perseguição, essa forma de oposição, é como que um selo de garantia de que nós pertencemos a Ele. Porque o próprio Jesus está dizendo: todo aquele que decide perseguir, lutar pela justiça, todo aquele que decide lutar por Cristo, eles serão perseguidos. Então, basicamente, primeiro essa perseguição como obra da graça de Deus confirmará a nossa salvação a nós mesmos, ao nosso coração, se nós estamos sendo perseguidos, atribulados, injustiçados por causa da justiça de Cristo. São evidências, são características de que nós pertencemos a esse reino dos céus e nós somos guardados por esse Cristo. A segunda verdade que nós temos que considerar aqui é que nós seremos grandemente recompensados por Deus por causa dessa perseguição. Se nós lutamos pelo reino de Cristo, se nós perseveramos na fé pelo reino de Cristo, e isso nós precisamos
lapidar a nossa família também e a nossa igreja, de abrir essa mentalidade, entender isso à luz das Escrituras, que enquanto somos perseguidos, enquanto somos atribulados por causa da justiça, por causa do reino, por causa da fé em Cristo, por causa da nossa dignidade para com o Evangelho e a dignidade do Evangelho de Cristo, nós seremos grandemente recompensados por Deus por causa dessas perseguições. O próprio Jesus também, tratando nas bem-aventuranças, Mateus 5, versículos 11 e 12, ele diz assim: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Ele diz: regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Então Jesus está dizendo assim, olha, eles perseguiram os profetas que nos antecederam, eles hão de perseguir todos aqueles que lutam pelo reino, que se mantêm firme com a fé em Cristo e que querem viver a justiça de Cristo na terra. Ele diz assim: grande será o seu galardão nos céus. Deus recompensará ricamente, de uma forma graciosa, bondosa, a todos os que são perseguidos por causa da justiça. Tiago, primeiro capítulo, versículos 12, ele diz que Deus nos promete uma coroa da vida. Em Apocalipse nós encontramos a coroa da justiça, a coroa da glória, que são prometidas àqueles que se dispõem, têm disposição e disponibilidade para sofrer por causa de Cristo. Por isso é que nós consideramos a perseguição como uma obra da graça de Deus, porque a Bíblia assim nos ensina. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, Jesus diz que ele promete a todos aqueles que estão prestes a ser presos por causa da sua fé. A fé em Cristo, a fé no Evangelho, a fé na esperança de uma nova vida, de um novo céus e de uma nova terra. Vejam como que é extremamente precioso treinar a nossa família nessas convicções. Treinar os nossos filhos, olha, diante das perseguições, diante dos sofrimentos, diante das oposições, não desanimem, não fraquejem, não abandonem o Evangelho, não recuem, não comprometa a fé em Cristo, porque o próprio Cristo nos promete abençoar, nos recompensar com galardão de uma forma grandiosa, de uma forma benevolente, nos dando a coroa da vida, nos dando a coroa da glória e assim mostrando como que ele será bondoso para com cada um de nós. A terceira verdade a ser considerada aqui é que essa perseguição como obra da graça de Deus, ela promove o desenvolvimento de virtudes piedosas em nós. À medida que nós somos perseguidos, à medida que nós somos atribulados, à medida que nós passamos por provações, por dias difíceis, por oposições, a Bíblia nos ensina que todas essas situações, elas são ferramentas nas mãos de Deus para nos moldar, para nos lapidar em conformidade com o caráter de Cristo, com a pessoa de Cristo. Paulo diz em Romanos 5, 3, 4, que ela promove virtudes piedosas no coração desses que são perseguidos por causa da justiça, que são atribulados por causa do Evangelho, que não se comprometem, não comprometem a fé em Cristo, não abandonam o Cristo em qualquer circunstância, em qualquer situação. Romanos 5, 3, 4 diz assim: não apenas isto, mas também nos alegramos com os nossos sofrimentos, porque sabemos que o sofrimento, ele produz perseverança. Perseverança produz paciência, produz caráter, e caráter ou paciência produz a nossa esperança. No entendimento de Paulo, ele nos ensina assim: perseverança é a aceitação de coisas difíceis, é encarar as situações difíceis, as provações, frente a frente, sem temor, confiante de que aquela situação ela é um instrumento nas mãos de Deus para nos moldar, para nos lapidar, para formar o caráter de Cristo em nós. E à medida que nós perseveramos,
né, e aceitando essas coisas difíceis da vida, isso vai formando o nosso caráter, isso vai criando um caráter em nós de conformidade com o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. E lidar com pessoas difíceis nos ajudam a desenvolver a paciência, a estender a prática do amor, a ter uma longanimidade, tanto na paciência, que é essa questão longânima, ser longânima com as pessoas, mas de modo que isso promova também um amor extenso, um amor que anda 2 milhas, um amor que é paciente, um amor que é benigno. Então, lidar com essas pessoas difíceis, opositoras, perseguidoras, Deus usará esses momentos como ferramentas para promover em nós o desenvolvimento, o aperfeiçoamento de virtudes piedosas. Portanto, nós precisamos instruir nossa família, nossa igreja, a olhar para todas essas situações como ferramentas da obra da graça de Deus em nós, nos aperfeiçoando e assim nos moldando para a honra e para a glória do nosso Deus. Vejam bem, o caráter, ele nos leva à esperança. Nós conseguimos olhar que seremos recompensados. Há um galardão para nós, há uma bem-aventurança para nós, há um cuidado de Deus, há uma obra de Deus por sua graça sendo realizada em nós, nos moldando, nos conformando exatamente com a piedade que Ele deseja produzir no nosso coração. E quanto mais nós aprofundamos nisso, quanto mais nós descansamos nisto, mais solidificados, mais estáveis, mais inabaláveis, seremos uma família de caráter, de conduta, uma família que demonstra conformidade com a pessoa e com o caráter de Cristo, uma igreja que tem conformidade e o caráter de Cristo. Paulo está dizendo, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. E isso deve ser visto como uma obra da graça de Deus em nós. A consideração final, olha, sofrimentos na vida nos ajudam a ter mais esperança em Deus. E também nos leva a não concentrarmos nessas coisas temporárias, que elas são terrenas. Paulo nos ensina isso em 2 Coríntios, a partir do capítulo 4, versículo 16 a 18. Ele fala desse sofrimento do presente, que é um sofrimento temporário. Esse breve sofrimento, essa breve perseguição, ela produzirá um eterno peso de glória em nós e não pode ser comparado com a glória do porvir. E Paulo nos adverte, não atentar para as coisas que vemos, mas para as coisas que não vemos. Então, todas essas circunstâncias, todos esses sofrimentos e provações nos ajudam a ter mais esperança em Deus, a depender mais de Deus e a não nos concentrar nas coisas temporais, nas coisas terrenas. Nós não devemos ser intimidados pela perseguição. Por quê? Nós precisamos olhar para a perseguição, para a tribulação, para a oposição, como obra da graça de Deus em nossas vidas, nos moldando, nos lapidando, nos conformando à imagem de Cristo e desenvolvendo em cada um de nós, tanto na família como na igreja, esse caráter piedoso, essas virtudes piedosas que demonstram, que evidenciam de que nós somos cidadãos do reino dos céus e que nós somos guardados por esse Deus e somos transformados e aperfeiçoados por Ele. Por mais difícil que seja entender isso, estude, reestude, aplique isso na sua vida, na vida da sua família e da sua igreja, para que nós cresçamos nessa convicção, na certeza de que todas as perseguições, todas as tribulações, todas as oposições, todos os momentos difíceis são ferramentas da obra da graça de Deus em nossas vidas, nos moldando, nos transformando, nos aperfeiçoando, desenvolvendo em nós virtudes piedosas para a glória dele. Deus assim os abençoe. Abençoe sua família, sua igreja, a liderança da sua igreja, o seu pastor, e que Deus derrame a graça dele sobre nós. Fiquem todos com a paz de Cristo. Um abraço a todos e até mais.